Olá, turma! Tudo bem com vocês? Tudo bom? Aqui é a professora Michele Carvalho, tô de volta com essa videoaula de revisão sobre verbo de ligação, predicativo do sujeito e tipos de predicado, tá? A gente vai fazer essa revisão para a sua prova final. Então vem comigo, pega seu material, prepara aí caderno. Sempre falo e é importante você anotar tudo que eu estiver falando aqui, ou as partes mais importantes, ou aquilo que lhe chamou a atenção. Sublinhe, circule, marque, faça um monte de esqueminhas, né, de aprendizado, tá bom? E vamos lá, né? Porque a gente tá chegando aí no final, daqui a pouco é sua prova. E com certeza, se você se dedicar agora, você vai conquistar a sua nota, ok? E assim a sua aprovação, tá bom, gente? Então vamos lá. Prepara todo o material aí. Eu vou sair daqui agora, depois eu volto para não atrapalhar o nosso conteúdo aqui que eu trouxe hoje, tá? Vamos lá, então? Presta atenção aqui. A gente vai fazer algumas revisões, né? Então, a primeira coisa que eu te oriento é... Escreve aí no seu caderno, coloca a data de hoje, né? Coloca assim, orações, tá? Observe essas orações aí. Marina chegou sorridente. Carlos é jogador de futebol. Tá vendo? O rapaz agiu sozinho, tá? Coloca essas orações, pula uma ou duas linhas, tá? E aí vamos lá. Sublinhe, né? No caso aí, ele está sublinhando o quê? Os predicativos. Então vamos lembrar que o predicativo está relacionado ao sujeito da oração e é sempre ligado aí através de um verbo de ligação, tá? Ok? Então escreve aí para não perder tempo. Vamos lá. Marina chegou sorridente. Carlos é jogador de futebol. E o rapaz agiu sozinho, ok? Aí você escreveu? Você escreveu? Sublinha, sublinha. Sublinha a característica. Sorridente, tá? Jogador de futebol, sozinho. Sublinha isso aí, ok? E aí a gente tem o quê? Os predicativos. Puxa a setinha e escreve aí, tá? São os predicativos, ok? São os predicativos. E esse predicativo aí, ele está se referindo ao sujeito, tá? Então, gente, para que a gente entenda, o predicativo do sujeito é esse termo, é essa palavra, né? Esse elemento aí que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito, ok? E você sempre vai encontrar, desculpa, um verbo que é um verbo de ligação, tá? Verbo de ligação, ok? Aí assim, professora, mas o chegou. Chegou é um verbo intransitivo, você também pode encontrá-lo, tá? Como também, ó, o rapaz agiu sozinho, ok? Mas na maioria das vezes você vai encontrar um verbo de ligação, tá? Não um verbo de ação. Na maioria, na maioria. Olha aqui, outro exemplo. Eles são capazes de tudo. Desculpa, gente, deu vontade de espirrar. Eles são capazes de tudo. Então, nós temos também o que, ó? Sujeito eles, tá vendo? Quando eu falei escreve a oração, é porque, como a gente já vem estudando aí, revisão, seria legal você pegar essas orações e ir classificando o que é sujeito, o que é predicado, né? Você mesmo vai reconhecendo aí, tá? São capazes de tudo, ó. Capazes é o predicativo do sujeito, são é o verbo de ligação, tá vendo? São capazes de tudo é o predicado, tá? Olha a outra aqui embaixo. Ela se tornou um exemplo de vida. Mesma coisa, tá? Verbo aqui, ó, de ligação, tornou o quê? Um exemplo de vida, tá? Predicativo. Ok? Vamos pegar outro exemplo aqui. Ó, quem avisa, amigo é. Ó o é aqui, verbo de ligação, tá vendo? Amigo é característica, é o predicativo do sujeito, tá? Ok?
Muito bem. Então, coloquei só esse início para a gente poder já iniciar praticando, né? Iniciar já pensando aí, observando as orações. Se você quiser, você pode anotar também essa informação que eu coloquei aí, né? O termo predicativo do sujeito é o termo que atribui uma informação, uma característica, qualidade ou estado ao sujeito, tá? Os verbos que ligam o sujeito ao predicativo são verbos de ligação. São eles, ó, o verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, o verbo continuar. Ah, não deixa a gente de escrever. Escreve esses verbos aí. Ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, andar, tornar-se, virar, tá? São os verbos assim mais usados, você vai perceber muito aí a partir das leituras que você fizer. Lembra do andar, que eu dei um exemplo na aula passada? Né? Que dependendo do contexto, ele pode ser um verbo de ação, ele pode ser um verbo de ligação, tá? Aí um exemplo, outra frase que você pode escrever aí também, ó, junto dessas que você já escreveu. Os garotos permaneceram calados. Então você tem sujeito simples, ó, os garotos. Você tem o verbo de ligação, permaneceram, tá? E você tem o predicativo do sujeito, porque calados se refere aos garotos, ou seja, como é que esses garotos estavam? Quem é que permaneceu calado? Os garotos, tá? Muito bem. Posso passar? Presta atenção aqui. Nas orações com o verbo de ligação, o sujeito ele não pratica ação. Pensa aí, lógico, né? O verbo é de ligação, então esse sujeito não está praticando, não está realizando nenhuma ação, tá? O sujeito, no caso, ele é apenas o ser a quem se atribui alguma característica. Pegou? Entendeu? Pensa nisso aí. Olha só. O sujeito é o ser, tá? É a pessoa ali, é o ser a quem a gente atribui alguma característica. Por exemplo, esse livro é interessante. Olha só. Quem é o sujeito aí? Esse livro. Verbo de ligação é. E interessante é o predicativo do sujeito livro. Viu? Percebeu? Eu atribuí uma característica ao livro. Eu usei um verbo de ligação. Tá? Então é isso que ele está dizendo aí. Que nas orações com verbo de ligação, o sujeito não pratica a ação. Você não vai encontrar ali um verbo que indique ação. Tá bom? Não vai encontrar um verbo nocional ali. Tá? Por essa razão, o verbo serve como um elemento de ligação. Por isso que a gente fala verbo de ligação, verbo de ligação. Por quê? Porque ele está ali servindo de elemento de ligação entre o sujeito e o seu atributo, entre o sujeito e a sua característica, ok? Chamada então de predicativo do sujeito, tá? Então pensa aí, organiza aí esses pensamentos aí para não ter confusão. Olha só. Aí, mais uma vez, quais são os verbos de ligação? Em geral, gente, são esses aqui. O ser, você vai encontrar muito o verbo ser, principalmente conjugado aí, como é, né? Ele é, ela é, tá? O verbo estar. Ó, eu estou contente, eu estou feliz, eu estou... Percebeu? Ficar, o verbo ficar. O verbo continuar. O verbo parecer. Ela parece animada. Olha um exemplo, né? O verbo permanecer. Ah, ele permanece preocupado. Olha outro exemplo aí. O verbo andar, como eu falei, o verbo tornar-se. Então, são verbos que vão... você vai percebendo que eles vão atribuindo ao sujeito essas características, tá? Tudo bem até aí? Deu para entender? Tá pensando aí? Eu tô indo devagar para você pensar.
né? Não só para você ficar me ouvindo, mas dá tempo também de você raciocinar, dá tempo de você escrever tudo que você tiver que escrever no seu caderninho de anotação, tá? As orações, tá certo? Então vamos lá, continuando. Olha só, eu trouxe aqui um cartaz, vamos dizer assim, a princípio, tá? Eu quero que você leia ele junto comigo, que você observe tudo que está sendo informado aqui nesse cartaz e depois a gente vai tentar responder as perguntas, tá? Então vamos lá. Repara nos títulos, né? Geralmente em caixa alta, grandes, com letras que chamem atenção. Então diz assim, ó, não se cale. Primeira coisa, né? Não se cale. E aí depois ele vem trazendo o assunto. Violência contra a criança é covardia, é crime. Olha aí. Violência contra a criança é covardia, é crime. E aí embaixo ele fala, Disque 100. Denuncie. A ligação é gratuita e anônima. Né? O que é isso? A pessoa quando liga, ela não precisa dizer o nome dela, quem é, ok? Ela está fazendo uma denúncia. Tá? Para que as autoridades aí tomem as devidas, né, soluções quanto aos casos que aparecem aí de violência contra a criança, né, gente? É um absurdo. Então, olha só, nós temos o ursinho aí, né, representando a idade infantil, representando a infância, né, a mãozinha da criança, tá vendo? Então, não se deve praticar nenhum mal, né, contra um ser, principalmente a criança que está em desenvolvimento, que é totalmente dependente, que precisa de ajuda, de orientação, de explicação, né? E não ser violentada de diversas maneiras, infelizmente, como a gente vê em noticiários e tal. Então, olha só, qual é a ideia, gente, de trazer esse cartaz, essa campanha, vamos dizer assim? No seu livro, tá? Você também tem esse tipo de exercício. Inclusive, lá no seu plano de estudo, está te orientando a estudar, né? Por quê? Porque a prova que você vai fazer, com certeza, ela vai ter alguns exercícios parecidos, né, com esses, para saber se você entendeu, se você consegue responder essas perguntas, se você consegue fazer a associação da imagem, a interpretação com o que está escrito, ok? Então, a gente também precisa aprender a ler imagens, a ler cartazes, tá? Não só ficar olhando o desenho, a imagem, mas ler de fato e entender o assunto que está sendo aqui tratado, tá certo? Então, olha só na letra A. Esse texto, ele é um anúncio. Aliás, olha a pergunta. Esse texto é um anúncio comercial ou uma propaganda? Explique sua resposta. O que você responderia? Ele é um anúncio comercial? Tá se vendendo alguma coisa aí? Ou ele é uma propaganda? E aí? Eu preciso propagar essa informação, eu preciso divulgar essa informação. Muita gente precisa saber dessa informação. Então, vamos lá? Qual seria a sua resposta? Pensa aí um pouquinho. Olha só. Escreve isso aí, gente. Escreve. Esse texto é uma propaganda, tá? É um tipo de campanha, é um tipo de cartaz que traz uma propaganda. A propaganda tem ideia de quê? De propagar, de levar adiante, né? A informação, tá? Repara aqui, é uma propaganda por quê? Porque é centrado em um aspecto da vida em sociedade. Então, tudo aquilo que se refere, está relacionado a assuntos, né, sociais, voltados aí para a vida principalmente, que interessa a todos nós, a gente pode e deve sim divulgar, tá? Trata-se de uma campanha de conscientização. Mas é uma campanha de conscientização contra o quê, professora? De repente você esteja aí se perguntando. É uma campanha de conscientização contra a violência praticada com as crianças. Ok? Então escreve isso aí que é importante, gente. É importante você saber responder, saber identificar a resposta correta. Muita gente confunde, né? Ah, isso é um comercial, é propaganda, acham que é a mesma coisa. Mas não é.
Propagar é aquilo que você acaba liberando, né? Fazendo com que chegue a outras pessoas, tá? É o avanço da informação, essa informação sendo propagada, ok? Tá? Alcançando aí muitas casas, muitas famílias, tá? E o anúncio comercial é aquele que tem o objetivo de quê? De vender algum produto, de anunciar um produto para venda, ok? Tá bom? E na verdade esse tipo de campanha aqui é o quê? É uma campanha de conscientização. Nós precisamos levar a conscientização às pessoas de que não se deve praticar violência contra crianças, tá? Muito bem, vamos lá? Ainda falando sobre ele, né? Ó, aponte e classifique o sujeito da oração abaixo. Violência contra a criança é covardia, é crime. E aí, gente, você já vai observando aqui, ó. É verbo de ligação, tá vendo? Já vai olhando a oração. Vamos lá, qual é o sujeito aqui dessa oração? Olha aqui, sujeito simples, ok? Violência, tá? Violência contra a criança é o sujeito simples, tá? Classifique o predicado dessa oração, gente, e pede para você justificar. O que você faz? Coloca a resposta aí no seu caderno. Coloca a resposta aí para ver se vai dar certo, ver se você já entendeu. Classifica o predicado aí. Esse predicado é verbal, esse predicado é nominal, esse predicado é verbo nominal. O que você acha? Olha lá, violência contra a criança é covardia, é crime. Lembra que eu falei que o predicado começa a partir do verbo? Ah, lembrou, né? Muito bem. Então vamos ver qual é a resposta, vamos lá? Ó, o predicado ele é nominal. Por quê? Ele apresenta verbo de ligação, tá vendo? Então se ele apresenta verbo de ligação, não tem aqui um verbo de ação, é lógico que em seguida vai ter o quê? Vai ter as características referentes ao sujeito. O que a violência é? É covardia. O que a violência é? É crime. Tá? Muito bem. E na questão 3, aponte o núcleo do predicado dessa oração. Se o predicado é nominal, o seu núcleo vai ser o quê? Justamente as palavras que identificam aí o predicativo, correto? Então você tem aí covardia, crime. São as palavras, então, que se referem ao predicativo, ao núcleo, né, do predicado nominal. Viu, gente? Não é difícil, tá? Vamos lá? Observe agora essas aqui. Olha só, bem colorido, né? Muito legal. Mas são campanhas sérias, muito sérias. Vamos falar delas. Observe essas campanhas abaixo e identifique o predicado. Eu quero primeiro que a gente comente aqui, que a gente converse um pouquinho sobre essas campanhas. Porque afinal de contas, gente, tá acontecendo à nossa volta, né? E a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, olha só. Macaco é macaco, banana é banana e racismo é crime. Entende? Olha isso. Né? Macaco, o animal, é macaco. Banana, fruta, é banana. E o racismo, gente, o que é? É crime. Não tem que existir, não deve existir. Não deve existir. Ninguém tem que praticar racismo. Todos somos iguais. Ok? Então, a gente tem que pensar nisso aqui. E aí observa em que na construção, né, a pessoa que construiu, que elaborou essa campanha, tá vendo? Ela se utilizou do verbo, ó, o verbo é. Com acentinho, tá vendo? É o verbo é. Ele é o verbo de ligação. Então, se é um verbo de ligação, você já vai pensando aí, né? Qual é o predicado que nós temos aqui, tá? Observe essa outra aqui. Discriminação. É gol contra. Já pensou fazer um gol contra? Ele tá comparando, né, a discriminação, quando a pessoa discrimina alguma coisa. É você fazer um gol contra, cara.
Muito bem bolado, né? Também tem o verbo é aqui, ó, verbo de ligação, tá? E essa outra aqui? Bullying. Ah, vocês sabem o que é, né? Bullying não é brincadeira, gente. Uma coisa que bullying não é brincadeira, né? Não tem esse tipo de, não existe, não pode acontecer. Esse tipo de, ah, mas é brincadeira, professor. Não, não é. A partir do momento que você fere um colega, ah, mas não é meu colega, não importa. A partir do momento que você fere um ser humano, uma pessoa, né, seja com xingamentos, seja com palavras, né, exaltando ali o que a pessoa acha, né, que não está de acordo com a sociedade, enfim, se é gordo, se é magro, se é alto, se usa óculos, enfim, se é careca, se não é. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente precisa parar com isso. O mundo já tá tão cheio de situações difíceis e horríveis. A gente precisa se unir. A gente precisa ser amigo, tá? A gente precisa caminhar juntos, não é verdade? E a escola é um lugar ótimo pra gente estar e fazer amizades. Então, nada de bullying, ok? Bullying não é brincadeira. E nessa construção nós também encontramos aqui o verbo, né? Ó, verbo de ligação, tá? Então, gente, observe as campanhas e identifique o predicado. Você identificou aí o predicado? O predicado é o quê? Quem disse aí? Quem falou que é nominal? Muito bem, parabéns, viu? O predicado é nominal, tá? Por quê? Porque ele tem aí um verbo de ligação. Essa é a justificativa, né? Ele é um predicado nominal porque na composição dele ele apresenta aí um verbo de ligação, tá? Ligando então a característica, né? O predicativo ao seu predicado, ok? Muito bem. Vamos observar agora essas outras campanhas aqui. Olha só. Pede também para classificar os predicados, né? Mas vamos observar essa primeira. Elimine água parada em qualquer local em que ela possa se acumular em qualquer época do ano. Você lembra de qual campanha, gente? Contra a dengue, não é? Ah, muito bem. Isso aí, ela continua valendo, tá? Hoje todo mundo só fala de Covid, coronavírus, mas olha só, os mosquitinhos da dengue estão por aí. Então, vamos continuar cuidando, né? Eliminando água parada, tá certo? Ficando atento a isso ainda, mais agora no calorão, né? Então, elimine água parada. Tem verbo aqui de ação? Tem, né? Qual é o verbo de ação aqui, gente? Elimine, verbo eliminar, ok? Muito bem. Então, já tá até aqui, né? Predicado verbal. Eu só quero que você preste atenção nas composições e encontre aqui os verbos junto comigo, tá? Vamos observar essa outra aqui, ó. Rompa o silêncio, estamos com você, é só chamar. Denuncie a violência contra a mulher, escuta Lilás. E aí tem uma numeração aí, tá? RS, eu acho que é do Rio Grande do Sul, essa campanha. Então, olha só, nós temos aqui um verbo, eu quero que você atente aqui. Qual é o verbo aqui, gente? Qual é o verbo de ação aqui? Vamos lá? Denuncie, né? Denunciar é um verbo. Eu denuncio, tu denuncias, ele denuncia, nós denunciamos, ok? Então, denunciar é o verbo de ação. Aqui também, mas como estava tão pequenininho, eu falei, não vou falar não, mas aqui o verbo seria, ó, romper, né? Romper, tá? E aqui, gente, desse lado, separe o lixo e acerte na lata. Mude de atitude e ajude muita gente a ganhar a vida. Tá falando sobre o quê? Que campanha é essa? Já deu para você perceber? A questão da reciclagem, né? De separar o lixo, não é isso? Peraí. Ai, Jesus. Então, separe aqui, ó. Nós temos aqui o verbo, né? Separar, tá certo? Muito bem, deu para você entender? Anote isso aí, gente. Anote isso aí. Anote isso aí.
Anote isso aí para você não se perder, tá? E sublinha, aproveita para sublinhar. Aproveita aí para sublinhar, tá bom? Circular, tá? Muito bem. Mudar também seria um outro verbo, né? Ó, mude de atitude, mudar, tá vendo? Rapidinho, tá? Vamos lá. Predicado verbal, você escreve aí, pois o verbo é significativo, isso é, indica a ação do sujeito, ok? Muito bem, muito bem. Vamos ler essa tirinha? Preste atenção aqui na tirinha. Quando todos duvidaram, ele repartiu os pães e os peixes entre a multidão, e houve o suficiente para todo mundo. Qual é o sujeito da oração do terceiro quadrinho? Justifique sua resposta. Olha só, terceiro quadrinho, esse aqui. Qual é o sujeito aqui dessa oração, gente? E houve o suficiente para todo mundo. Pessoal, é inexistente, né? É oração sem sujeito. Olha o verbo haver, tá? É impessoal. Lembra que a gente já falou sobre ele? Aqui tem o significado de quê? De existir, ok? Então, fique atento ao verbo haver, tá? Pessoal, é isso. Não deixe de estudar. Aqui estão os capítulo, né, da unidade 2 que você precisa estudar para sua prova, tá? E coloca tudo em dia, faz as atividades, ok? Se necessário for, assiste novamente a videoaula, tá bom? E é isso. A gente se vê numa próxima videoaula, tá? Fica com Deus. Boa prova, bons estudos. Tchau, tchau.